Eu sempre soube que minha bisavó era órfã, mas foi só no final de outubro do ano passado que ela decidiu me contar a verdade sobre o que aconteceu com a sua família. Nós a visitamos no aniversário dela. Era uma tradição em nossa casa. Uma viagem que, naquela época, nós sabíamos no fundo de nossas mentes que faríamos apenas mais algumas vezes. Ela estava fazendo 98 anos, então essa era apenas a dura e fria verdade da vida. Na minha infância, a viagem para o centro de Iowa sempre havia sido uma viagem divertida e alegre. Mas agora meu irmão e meus pais só conseguiam manter uma tensa civilidade quando nós nos encontrávamos e pegávamos a estrada juntos. Cada um de nós sabia que essa viagem poderia ser a nossa última. E durante várias horas nós dirigimos por vastos campos agrícolas abertos que se estendiam de horizonte a horizonte. A casa da minha bisavó ficava em uma estrada de terra estreita, saindo de uma estrada de terra larga para uma pista de cascalho usada por tratores. Como eu era um garoto da cidade, isso era mais ou menos o tipo de moradia mais remota que eu poderia imaginar. Ela nasceu lá, viveu toda a sua vida lá, e um dia iria. Bem, quando estacionamos em uma área meio lamacenta e saímos para esticar as pernas, a constância desse lugar me cercava. Todos os anos da minha vida, esta casa e seu terreno eram exatamente os mesmos. O céu estava azul, a terra era um mar de ouro ondulante devido à plantação e o vento era um rio suave e refrescante. Nunca houve nada para estragar esses três pilares dessa experiência sensorial, exceto a casa, o celeiro, um velho trator aposentado e o sino. O sino era uma coisa simples, erguida no alto de um velho suporte de metal. Ele ficava nos campos a cerca de 400 metros da casa, servindo como um medidor de vento. Se uma tempestade estivesse chegando, o sino deveria tocar, o que era uma precaução necessária em um país dos tornados. O único problema era que o sino e o seu suporte haviam enferrujado há muito tempo. Toda vez que eu saía da van da família, dos 5 aos 26 anos, eu olhava naquela direção e sentia uma sensação de desconforto quando meu olhar caía sobre aquele objeto decadente. Desta vez, aos 27 anos, olhei e vi que o sino havia sido lixado e polido de sua ferrugem. Ele brilhava à luz do sol, praticamente me desafiando a olhar para ele. Segui minha família para dentro da casa, enquanto lutava com um sentimento de temor que eu não conseguia entender. E também fiquei me perguntando, quem teria limpado o velho sino? E por quê? Tentei parar de pensar nisso enquanto nós nos reuníamos na cozinha e dizíamos a ela os nossos olás. Minha bisavó estava fazendo chá e afugentou as nossas tentativas de tentar ajudá-la. Ela era uma mulher frágil, para quem qualquer trabalho era difícil, mas ela nunca deixaria isso detê-la. A senha do Wi-Fi está anotada em um papel na sala de estar. Vão se distrair com seus celulares que daqui a pouco o chá vai estar pronto. Ela nos disse com a sua autoridade inquestionável. Meu irmão e eu fizemos o que nos foi dito, mas meus pais ligaram a televisão em vez de olhar para seus celulares. Por alguns minutos ficamos em nossos mundos separados, só retornando ao presente quando minha bisavó trouxe o chá. E aí tivemos um bom tempo juntos. Naquela noite, quando todo mundo estava dormindo, eu estava sem sono e, por acaso, abri os olhos e vi um brilho sob a porta do quarto de hóspedes que dividia com o meu irmão. Meus pais estavam em um quarto diferente e certamente não viam a mesma luz.
Então cabia a mim investigar. Silenciosamente, para não acordá-la, eu rastejei para fora da cama e saí para acabar me encontrando com minha bisavó, ainda acordada. Ela se sentou em sua grande cadeira de couro, com o seu olhar na direção da televisão agora ligada. Então ela me perguntou, sem olhar na minha direção: Você não cai nessas coisas, não é? No quê? Os anúncios? Ela apontou com o seu magro braço para o sofá próximo a ela e me disse: Sente. Eu me sentei. Ela começou a falar suavemente, finalmente olhando em minha direção. Você sabe que eu fui órfã por um tempo, nasci nesta casa, morei com a minha família, mas que depois fui criada por um tio depois do que aconteceu? Ela não esperou por algum aceno afirmativo meu e continuou. Eu tinha 10 anos naquela noite. Era meu aniversário. Minha mãe me deu um pequeno bolo do tamanho do seu punho. Eu ansiava por aquele bolo todos os anos, já que não tínhamos exatamente doces rolando naquela época. Custava 11 centavos, algo muito caro na época, mas minha mãe conseguia um para cada um de nós e nossos aniversários. Não importava o que ela tivesse que juntar ou economizar. Durante todo o ano, eu via Mary ganhar seu bolo em janeiro, Arthur ganhar seu bolo em março, Eleanor em junho, Clarence em julho e Ruth uma semana depois de Clarence. Então se passavam meses e meses, até eu, finalmente, ganhar o meu em 29 de outubro. Eu estava ansiosa por aquele bolo. À medida que o dia se aproximava, à medida que a manhã raiava, à medida que as horas passavam, eu pulava pela casa como um coelhinho. Mas eu não tinha permissão para comê-lo até bem depois do jantar. Olhei para o relógio. Sim, aquele ali mesmo sobre o armário, o de latão e cromado. Esse mesmo. Olhei para o relógio e então era assim que eu sabia. A noite caía às 6h41, porque esse era o momento em que o laranja brilhante do sol parava de brilhar sobre o cromado daquele relógio e minha mãe se levantou para acender uma lâmpada. Eu olhei para ela e perguntei: agora? Ela sorriu e balançou negativamente a cabeça. Meus irmãos e irmãs reclamaram em coro, me apoiando, mas ela apenas balançou a cabeça para eles também e disse: muito cedo, e ela vai arruinar seu jantar se comer agora. Papai veio do campo, não muito depois disso, sujo e cansado como todos os dias. Ele comeu em silêncio enquanto conversávamos sem parar sobre que tipo de bolo seria. Sob a cobertura, quem podia saber? Podia ser framboesa, baunilha ou até chocolate. Ficamos em silêncio enquanto o papai se aproximava do final da sua refeição, um evento que marcaria o fim do jantar. Restaram 4 pedaços de carne e pão, depois 3, depois 2, a qualquer momento. Quando ele parou no último pedaço, o segurando imóvel acima da porção restante de molho. Era o sino. O sino tocava no campo. Papai resmungou, depois colocou o último pedaço de comida no prato antes de se levantar. Ele abriu a porta da frente. Nós nos tínhamos preparado para o vento forte, mas ele não veio. Ele cuspiu para fora e ergueu um dedo para o ar da noite. Então balançou a cabeça. Ele voltou para a nossa mesa e se sentou. Arthur perguntou: vai chover? Mary perguntou: vai haver um tornado? Minha mãe balançou a cabeça, sorriu para nós e nos disse para não nos preocuparmos. Um vento forte não significava necessariamente uma tempestade. Mas aquele sino continuou tocando.
Meu pai mergulhou o seu último pedaço de comida no molho e se preparou para comer, apesar do sino continuar a tocar constantemente. Mas depois suspirou e o colocou de volta na mesa. Ele acenou para Clarence. Clarence era o mais velho. Ele entendeu rapidamente. Ele próprio era quase um homem, e amarrar o sino não seria problema para ele. Ele pegou uma vela, protegeu a chama com a mão e saiu pela porta da frente aberta. Meus irmãos e irmãs e eu nos amontoamos na janela, e abrindo-a, não encontramos nada além de ar absolutamente frio. Vimos o seu pequeno ponto de luz se mover, saindo da casa e pelos campos na direção do sino. O som metálico parou, finalmente, e a pequena chama da vela pairou ao lado do sino por 1 minuto. Por que ele está demorando tanto para amarrar? Ruth perguntou. Eleanor sugeriu. Talvez ele esteja tendo problemas para dar o nó. Os nós são difíceis. Agora, eu sei como isso vai soar estranho, mas nós observávamos por mais 1 minuto ou 2 quando a pequena chama à distância começou a subir, lentamente, suavemente para cima. Nós a seguimos com os olhos, exclamando o tempo todo, enquanto ela se movia para fora do nosso campo de visão, para além do beiral do telhado. O sino começou a tocar novamente. O nó dele deve ter se soltado, disse o Arthur. Nossos pais vieram pela nossa insistência em o chamar, mas não havia nada para ver então. O pai fez sinal para Arthur. Feliz em ajudar, Arthur pegou uma lamparina cheia em vez de uma vela. Ele saiu correndo pela porta da frente, deu a volta na casa e entrou no campo enquanto observávamos da janela. A lamparina era mais fácil de ver e tínhamos certeza absoluta de que ele alcançou o sino. Quando a luz da lamparina pairou ali, o sino parou de tocar. Naquele momento, não tínhamos motivos para imaginar que algo estava errado. Talvez o vento tivesse soprado o fio da vela acesa para o céu e Clarence tivesse se perdido no escuro. Ele veria a luz da lamparina, encontraria com Arthur e os dois voltariam juntos. A pequena chama ascendente que tínhamos visto antes havia sido apenas um acaso. O único problema era que, olhando para fora, para a noite de outono, ainda não sentíamos nenhum vento. Ficamos olhando para aquela luz imóvel por um período de tempo estranhamente longo. O que ele estava fazendo lá fora? Ele estava chamando pelo nosso irmão? E por que nós não podíamos escutá-lo então? Nossos pais desviaram o olhar por um momento e, naquele instante, a lâmpada se apagou. Nós, crianças, os chamamos, mas quando eles olharam para trás não havia nada para ver. Havia apenas a escuridão. O sino começou a tocar novamente. Meu pai começou a resmungar, mas não havia mais filhos homens para mandar para fora. Ele olhou em torno pensativo, então fez sinal para Ruth, a garota mais velha entre nós, que segurava a nossa lâmpada principal. Nossa mãe riu. Ruth, seja uma boa menina e vai encontrar com os bobos dos seus irmãos. Ruth estava um pouco hesitante, mas levou a lâmpada, nos deixando na escuridão. Ela saiu ao redor da casa e para os campos. Esta lâmpada era a mais brilhante, e realmente podíamos vê-la carregando com a mão e o seu pijama branco dentro de uma pequena auréola de luz. E no caminho para lá ela chamava regularmente. Clarence! Arthur! Vocês dois se perderam! Clarence! Arthur! Mais ou menos na metade do caminho onde as outras 2 luzes haviam parado,
Seus chamados foram instantaneamente silenciados no meio da frase. Não que ela tivesse desistido de chamar. O som que nos alcançava simplesmente parou completamente. Ainda podíamos vê-la carregando a lâmpada, ver a sua mão e o seu pijama, vê-la se virando para um lado e para o outro. Ela até levantou a lâmpada perto do rosto e a vimos gritando na escuridão. Nós simplesmente não a ouvíamos. Nada, exceto aquele sino constantemente tocando, crescendo mais rápido em ritmo e mais alto em urgência. Mary, Eleanor e eu olhamos para os nossos pais com olhares temerosos. Meu pai balançou a cabeça, falando pela primeira vez naquela noite. Então, há um vento lá fora, afinal. O ar é como um rio dentro de um oceano. Ele está se movendo rápido lá fora, levando a voz dela para longe, mas nós não podemos sentir ele aqui dentro. Minha mãe parecia preocupada, mas ela concordou e aceitou. Nós a vimos aceitando, e então engolimos em seco e acreditamos nisso também. Todas nós colamos nossos olhos naquela janela aberta. Ruth avançou até o sino e, naquela luz mais forte, ele entrou em nosso campo de visão, imóvel no exato momento em que o ouvimos parar de tocar. Ruth olhou de um lado para o outro, claramente preocupada. Ela pareceu gritar uma ou duas vezes antes de se aproximar do sino imóvel. Uma corda meio amarrada pendia do gancho, uma indicação de que alguém tentou amarrá-lo, mas não conseguíamos ver Clarence ou Arthur perto dela. Ela colocou a lâmpada no chão para liberar as mãos para amarrar a corda, mas isso escondia a luz, principalmente por causa das plantas. Esperamos, com as respirações presas em suspense. O ar retido em meus pulmões começava a queimar e, finalmente, fomos forçadas a respirar novamente. A luz de Ruth continuava ali, quase invisível entre as plantas. — Por que está demorando tanto? Perguntou a Mary. Eleanor disse: — Espero que ela esteja bem. O pai nos disse: Ela está bem. Essas malditas crianças estão apenas brincando com a gente. Nossa mãe concordou com a cabeça. Eleanor, vá buscar sua irmã, sim? Eleanor balançou a cabeça. De jeito nenhum, é assustador lá fora. Minha mãe: É apenas uma brincadeira. E você não está brincando com a gente também, está? Eleanor engoliu em seco e respondeu um não. Então, vá buscar a sua irmã e irmãos. Diga-lhes para voltarem. Estava escuro como breu lá fora e quase o mesmo dentro de casa, exceto por uma última vela solitária. Tremendo, Eleanor pegou a nossa última vela e se esgueirou pela noite, deslizando pela lateral da casa para ficar o mais perto possível de nós. Trêmula, ela começou a chamar. Ruth, Arthur, Clarence, isso não é mais engraçado. Agora nós estávamos na escuridão. Quando Eleanor começou a se afastar com o que restava de nossa luz, ficamos todos tensos. O pai olhou para a porta da frente aberta e a minha mãe moveu-se suavemente para fechá-la e trancá-la. Eu me perguntei o que eles queriam dizer com isso. Como os outros poderiam voltar? Mas daí eu supus que eles abririam se alguém voltasse e batesse. Mamãe se afastou de nós em busca de mais velas, e nisso o sino voltou a tocar no escuro. Cada vez mais assustada, eu segurei a mão de Mary com força e gritei pela janela: Cuidado, Ellie!
Ela deve ter cruzado aquele limiar invisível e silencioso naquele momento, porque ela se virou surpresa e retornou um pouco. Eu ouvi a sua voz ficar quieta, mas não há vento aqui. Papai está errado. Ela se afastou novamente. Veja, quando eu passar desse ponto, minha... Ela ergueu a vela para nos mostrar que a sua boca ainda estava se movendo, mas não ouvíamos nada. Pensando bem, o cabelo dela também não estava se mexendo, e não tínhamos visto o pijama da Ruth esvoaçando ao vento. Eu perguntei ao papai, por que está fazendo isso? O que está deixando tudo quieto lá fora? Papai insistiu, é apenas um jogo. Eles estão todos mentindo. Ela está apenas fingindo fazer barulho para parecer que está sendo silenciada. Eleanor alcançou o sino, e o aperto da mão do meu pai no meu ombro foi quase doloroso. Ela se abaixou para pegar a lâmpada que Ruth havia deixado no chão. Levantando-a com uma mão e segurando a vela com a outra, ela se aproximou do sino que retiniu. Mary sussurrou para papai. Viu? A vela não está se apagando, embora ela não esteja protegendo a chama com a mão. Não há vento lá fora. Mas o sino está tocando, então há vento, disse papai rispidamente. Eleanor continuou olhando para a esquerda e para a direita, como se estivesse ouvindo alguma coisa. E, lentamente, ela alcançou o sino, que estava pendurado e imóvel. Mas ainda podíamos ouvi-lo tocando. Ao meu lado, a Mary começou a chorar. É um jogo. É apenas um jogo que eles estão jogando, papai disse com raiva. De repente, Eleanor jogou a lâmpada em algo na escuridão. Vimos a lâmpada quebrar e apagar, mas não ouvimos nada. Ela correu em nossa direção, com a vela na mão, mas a chama se apagou por causa da sua corrida. Esperamos para ouvi-la se aproximando ou gritando, mas nada se seguiu. O sino continuou a soar e aguardamos em silêncio aterrorizados. Mamãe voltou com uma vela para cada um de nós e ficamos de vigília na janela. Nada e nem ninguém se mexeu. Por horas o sino soou sem vento. A noite permanecia escura como breu e o sino tocava, 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 penetrando mais fundo nos nossos ouvidos a cada minuto que passava. E, perto da meia-noite, nós quebramos. Papai estava além do estado de agitado. Mary, vá buscar os seus irmãos e irmãs. Ela chorou. Não, eu não vou sair por aí. Mamãe olhou para ela. Você tem que ir, essa brincadeira tem que parar. Instigada por ambos, Mary começou a chorar e saiu pela janela. E, segurando a sua pequena vela, ela avançou para os campos. Seus soluços se calaram quando ela passou pelo mesmo ponto silencioso na escuridão. Sua chama atingiu o sino e o toque parou. Sua chama se apagou. Nós prendemos as nossas respirações. O sino começou a tocar novamente. Papai cerrou os punhos. Vai! Eu me virei e vi que ele estava olhando para mim. De repente, eu percebi que era a única criança que restava na casa e me senti terrivelmente sozinha. Tudo em mim gritou contra o pensamento de sair para aquela noite amaldiçoada. Não! Minha mãe tremeu e vacilou. Ela não estava mais inflexivelmente alinhada com o papai. Ela começou a chorar também. Ele falou. O que você está fazendo? É apenas um jogo deles, não há nada a temer. Ela gritou e exigiu. Por que você continua dizendo isso? Por que eu ajudei você a fazer isso?
Ele a agarrou e gritou na cara dela: Por que não estamos mandando os nossos filhos para a morte? Não é isso que está acontecendo aqui. Ela se soltou das mãos dele e correu para a janela. Passando por mim, ela pulou e correu, gritando em direção ao sino que ainda soava. Não por medo do papai, mas pelo terror do que poderia ter ocorrido com os filhos. Arthur! Clarence! Ruth! Eleanor! Mary! Pelo amor de Deus, onde vocês estão? Papai rosnou e saltou atrás dela, gritando: Nós não os matamos, está tudo bem! Os dois continuaram gritando até passarem por aquele ponto na escuridão, e todos ficaram em silêncio, exceto pelo sino. Mais 2 vezes ele parou de tocar e mais 2 vezes ele recomeçou. Em pânico e vivenciando um terror além da razão, fechei e tranquei a janela e empurrei todos os móveis contra todas as entradas da casa. Eu me enfiei dentro de um armário, segurando a última vela próxima ao meu rosto, enquanto ela derretia lentamente em direção aos meus dedos. Eu estava sozinha. De alguma forma, eu estava sozinha. Todos nós vimos o perigo e olhamos para ele enquanto acontecia, mas um por um, todos eles foram para lá de um jeito ou de outro. Eu estava cercada por um bando de irmãos por toda a minha vida, e agora eu estava completa e totalmente sozinha em uma casa no meio do nada. Pelo comprimento da minha vela, deviam ser 3 da manhã quando bateram na porta. Eu tremi, mas não fiz nenhum som. Depois de 40 batimentos cardíacos meus, a batida soou novamente, e foi mais alto desta vez. Eu tremi, segurando minha vela com força. A terceira batida foi mais como um tremendo estrondo ou chute e ouvi a porta explodir para dentro. O tempo de 60 batimentos cardíacos de silêncio se passaram, e então as tábuas do piso rangeram. Algo em mim me disse para apagar a minha vela, com medo de que a luz fosse vista pelas frestas do armário. Mas não ousei fazer isso. Não com a escuridão. Eu não conseguiria lidar com a escuridão. Eu gritaria se fizesse isso. Então eu a mantive acesa. Passos lentos e silenciosos se moviam pela casa. Quem quer que fosse, parecia estar parando e ouvindo às vezes. Em outros momentos, corria para um ponto aleatório em um frenesi repentino e depois parava abruptamente. 400 batimentos cardíacos depois disso, o sino começou a tocar novamente. Mas desta vez tocou dentro de casa. Tocou na cozinha. Tocou perto da cama. Tocou do lado de fora do meu armário, a 3 metros de distância, a 2 metros de distância, em frente à porta do armário. E então abriu. Sentei-me com expectativa, boca aberta e olhos arregalados, enquanto esperava minha bisavó continuar. Mas depois de um tempo com ela calada, eu percebi que esse era o final. E eu perguntei: Mas o que você viu? Ela balançou a cabeça. Isso não é importante. Eu estou aqui, então, obviamente eu sobrevivi. E um jovem como você não precisa saber que horrores caminham neste mundo fora das cidades pavimentadas pelo homem. Você está apenas brincando comigo, não é?
Isso realmente aconteceu? O olhar da minha bisavó ficou distante, iluminado pela luz da televisão. Sim, mas aqui está o que eu quero dizer a você e o que você deve também dizer ao seu irmão. A coisa que abriu a porta do armário e olhou para mim de dentro da escuridão, a coisa que esperava que a minha vela se apagasse antes do amanhecer, ela tinha um sino amarrado em uma de suas presas, com um trapo encharcado de sangue, de tal forma que retinha quando a sua boca era aberta para caçar. De alguma forma, alguma pobre alma heróica conseguiu amarrar um sino ali de alerta naquela coisa antes de morrer. Ouvimos aquele sinal de alerta a noite toda, e ainda assim toda a minha família foi até lá, um por um. Não ouvimos o sinal de alerta porque não queríamos ouvir. Meu pai sabia o que estava fazendo lá pelo meio do caminho, mas ele não queria aceitar o que já havia feito. Então fez ainda pior para continuar vivendo com a sua mentira. Ah, o que você quer dizer? Ela segurou a minha mão brevemente. O medo dirá para você apagar a vela, mas a sua cabeça dirá para mantê-la acesa. Não ceda ao medo, mantenha-a acesa, e você vai superar isso. Virei a cabeça quando percebi o som ao longe. Isso é aquele sino? Eu estava tão concentrado aqui que não percebi. Há quanto tempo ele está tocando? Minha bisavó apenas se acomodou na sua cadeira de couro e se virou para a televisão.